This is a picture Esta é a foto de São João no Laterano. Lateran. Agora, São João no Laterano é a principal igreja de Roma. The main church in Rome. Não é São Pedro. São Pedro é onde o Papa está ativo e faz a maioria das suas coisas. Mas aqui é onde o Papa é coroado. É aqui onde ele fala ex cátedra. Mas percebam que o nome é São João. St. John's. Lembram-se que ele disse sobre o segredo de São João dos Templários e como eles eram os joaunitas ou joãozinitas, se você prefere. If you like. O vinho da sua fornicação, a mãe das igrejas, Of the churches. Mater Ecclesiae. Ecclesia. Apocalipse 17:5 diz que ela é a mãe das prostitutas. Apocalipse 18:7 diz: Eu me sento como rainha, eu não sou uma viúva e eu não lamentarei. E Isaías 47:8 diz: Eu sou, está falando de Deus, e não há outro além de mim, e eu nunca serei uma viúva ou sofrerei a perda dos filhos. Então, se as igrejas se separassem dela, talvez ela os recupere uma vez mais. Eu não perderei, diz ela. Dominus Iesus. Outras igrejas não são nossas irmãs. O Vaticano insiste. Dia 5 de setembro de 2000, no jornal, uau, a igreja de Roma preenche todas as profecias. Precisa ficar claro que a igreja santa, apostólica e única, a igreja católica universal, não tem irmãs, mas é a mãe de todas as igrejas. Foi o que o cardeal Ratzinger disse. O cardeal Ratzinger é o chefe da Fundação sobre a Doutrina e Fé, que antigamente era conhecida como Inquisição. A definição de incredulidade, heresia, apostasia, não há nenhuma ofensa maior do que a heresia, e, portanto, ela deve ser eliminada com fogo e com a espada. Aqui o Catecismo Católico diz: a incredulidade é a negligência da verdade revelada, é a recusa espontânea de concordar com ela. A heresia é a negação obstinada após o batismo de alguma verdade que deve ser crida com fé divina e católica. Assim, se o Papa diz alguma coisa e você diz, eu não creio, você é um herege. Você deve ser eliminado com fogo e espada. Bem, os protestantes dizem, eu não quero aceitar isso, eu não vou crer nisso. E então, o protestantismo não é uma religião. Nunca foi uma religião. Tudo que se pode dizer sobre ele é que ele é uma forma de estupro e furto, usando máscara de religião. Havia um problema ali. O Concílio de Trento, convocado pelo Papa Paulo III, entre 1543 e 1563, se reuniu em 3 sessões. Os protestantes estavam presentes durante a segunda sessão. Eu vou falar mais sobre isso em uma outra palestra. Mas é fascinante ver que o concílio reafirmou as doutrinas disputadas pelos reformistas. Cada uma dessas doutrinas. E houve uma razão específica por que eles fizeram isso. Porque a reforma perdeu no Concílio de Trento. É uma história fascinante, mas é longa demais para contar agora. As doutrinas reafirmadas foram transubstanciação. Isto é, que o corpo de Cristo literalmente é formado durante a missa. As doutrinas reafirmadas foram, primeiro, a transubstanciação, isto é, que o corpo de Cristo era literalmente formado durante a missa. Em segundo lugar, justificação pela fé e obras. Terceiro, a missa medieval. Quarto, os 7 sacramentos. Quinto, o celibato. Sexto, a doutrina do purgatório. E vocês vão perceber que essa doutrina aparece nas versões modernas da Bíblia. 7, as indulgências foram reafirmadas. E o poder papal foi aumentado. Agora, todo o poder residia em um homem. Então, depois do Concílio de Trento, verdadeiramente todo o poder residiu em um homem. E verdadeiramente o Papa representa o homem do pecado, a transgressão da lei. Mas, e se você mudar a lei? Você não apenas a transgride, mas você tem a audácia de mudá-la. Então aqui, nós temos um sistema completo, como a Bíblia diz que seria. Transubstanciação. A maravilhosa dignidade dos sacerdotes em suas mãos, como no ventre da bendita Virgem Maria, o Filho de Deus se torna encarnado.
Vejam o poder do sacerdote. A língua do sacerdote é capaz de criar Deus de um pedaço de pão. E isso é maior do que criar o mundo. Vejam que eles se sentem muito bem com isso. Se qualquer pessoa desejar que no sacramento da Sagrada Eucaristia estejam contidas verdadeiramente, realmente, substancialmente, o corpo e o sangue, juntos com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e, consequentemente, todo o Cristo, mas diz que ele está ali somente como um sinal, uma figura, uma metáfora, que ele seja anátema. Aí está o problema. Eu não vou concordar com isso, porque Jesus Cristo foi sacrificado, porque por um sacrifício ele aperfeiçoou para sempre a todos aqueles que são santos. Hebreus 10, 14. Então eu tenho um problema com esta declaração, de que quando nós celebramos a missa no sentido católico romano, isso não significa lembrar o Senhor até que ele volte, mas é o vinho da sua fornicação, certo ou errado? E aqui está o que ele faz. Ele prega Jesus Cristo na cruz para sempre. Jesus fica lá por todo sempre. Ele é crucificado várias vezes. Ele é crucificado várias vezes. É por isso que o seu símbolo também é o crucifixo. Porque é lá que eles querem que Jesus fique, na cruz. Mas o meu Jesus não está mais na cruz. Ele está no céu e ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lembram-se da questão do perdão dos pecados? Em Lucas 5:21, blasfêmia. Se você diz que um homem pode perdoar pecados, perdão dos pecados, o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus provou que ele tinha essa autoridade. Mas o sacerdote tem o poder das chaves, ou o poder de libertar os pecadores do inferno, ou de torná-los dignos do paraíso e de transformá-los de escravos de Satanás em filhos de Deus. E o próprio Deus é obrigado a aceitar a decisão dos seus sacerdotes de perdoar ou não perdoar. Essas são doutrinas de vinho da fornicação. Maria como a mediatriz, e agora Jesus desaparece. Em 1854, o Papa Pio IX declarou que Maria era imaculada. Em 1951, ele, o Papa Pio XII, definiu e declarou a doutrina da assunção corpórea de Maria. O pecador que se aventura a vir diretamente a Cristo pode vir com temor e apreensão da sua ira, mas que ele empregue a mediação da Virgem com o seu filho, e ela tem somente que mostrar ao filho os seios que o amamentaram, e a sua ira imediatamente desaparece. Que doutrina estúpida! É realmente revoltante. E eu poderia lhes mostrar os slides da Caverna do Leite. Quantos aqui já ouviram falar da Caverna do Leite em Belém? Onde o leite de Maria é esguichado contra as paredes e é um lugar sagrado autenticado pelo Papa. Isso não passa de um ritual de fertilidade pagão. Imaginem um filho hoje, se a sua mãe está zangada com ele, ou se ele está zangado com a mãe, e ela lhe mostra os seios. Ele pensaria, mãe, você ficou doida? Isso é o paganismo, isso é um culto de fertilidade. Essas são declarações dos santos católicos. Ele cai e se perde e não recorre a Maria. Maria é chamada o portão. Vejam, Jesus diz, eu sou a porta. Não há outro caminho. É isso que diz Jesus, o portão do céu, porque ninguém pode entrar no reino bendito sem passar por ela. O caminho da salvação não é aberto a ninguém a não ser através de Maria. A salvação de todos depende de seus favores benditos. Aquele que é protegido por Maria será salvo. Aquele que não é se perderá. A nossa salvação depende de ti. Deus não há de nos salvar sem a intercessão de Maria. Bem, digam-me, isso não é o vinho da sua fornicação? O Papa disse, Maria deve ser uma deusa. Então, o dogma da Assunção
E nós já falamos sobre isso. Eu só estou mostrando para vocês agora no Apocalipse para ver como tudo se encaixa. A tradição, a infalibilidade das Escrituras, a tradição, a infalibilidade das Escrituras. Bonaventura Himwand, que é o porta-voz do Papa, disse que o Papa é infalível. A Bíblia, nós já falamos sobre isso, o índice dos livros proibidos, o Textus Receptus é proibido, mas a versão jesuíta não é. Bem, nós já falamos sobre essas questões. Nós tivemos uma palestra inteira sobre isso. Não é tudo isso o vinho da sua fornicação? Isso não faz de Jesus menor do que de fato ele é? A Septuaginta foi feita na Biblioteca de Alexandria. Aqui está esse teólogo, Paul Nitter. Quem que ele é? Paul Nitter serviu como missionário da Palavra Divina antes de assumir a posição na Universidade Xavier, em Cincinnati, onde ele é atualmente o professor de teologia. Ele estudou na Pontifícia Universidade Gregoriana. Esta é a maior universidade jesuíta de Roma. E ele estudou com Karl Rahner. Karl Rahner era o jesuíta que foi posto em cargo de fazer todas as igrejas se sujeitarem mais uma vez a Roma. Bem, nós vamos falar sobre isso numa outra palestra. E ele escreveu um livro, por nenhum outro nome. E no livro, ele mostra que você pode se salvar do jeito que você quiser, da maneira que você quiser. Não importa o que você crê para ser salvo. Vejam, isso não é o vinho da sua fornicação? A religião mundial, os sinais maçônicos, o Dalai Lama, as cruzes tortas. Vocês sabiam que esta aqui é a mesma cruz que os satanistas usam? Vejam como Jesus está magro nela. Vejam um sinal de V, o triângulo maçônico em cima da cruz torta. Isso é a adoração de Lúcifer. E eles usam IHS, eles dizem que significa Jesus Hominum Salvator, Jesus Salvador dos homens. Mas alguns dizem que significa a seu serviço. Não, significa Isis, Horus, Seb, a trindade egípcia. Se você olha no pátio externo, trata-se de um círculo dentro de um círculo, uma roda dentro de uma roda. E os 8 aros representam o sistema solar, ou as divindades solares, com Osíris parcialmente do lado direito no meio. Isso é fascinante. Aqui está Mitra matando o touro, a vitória sobre o mal. Lembram-se que isso é esotericamente definido como Jesus. Aqui está a estrutura do culto, membros através de uma série de 7 graus, cada um deles tendo um símbolo especial e um planeta tutelar, do mais baixo até o mais alto. Aqui está Córax, o corvo, representante de Mercúrio, ninfos, notem isto, interessante, ninfos, uma palavra criada que significa noivo, está representando Vênus. Isso quer dizer que quando você é iniciado no sacerdote, você se torna um noivo. Mas e o celibato de Roma? Sim, mas como noivo, você não tem que ser celibatário. Mas não vamos entrar muito em detalhes. Miles, o representante do soldado de Marte, Leão, o leão representante de Júpiter, Perses, a representação persa da Lua, Luna, Heliodromo, o mensageiro do Sol, representante de Sol, e finalmente Pater, que significa pai, representante de Saturno. Era possível que um iniciado no mitraísmo fosse membro de mais de um culto, mas as mulheres não podiam se tornar membros. Isto é catolicismo. O catolicismo romano é o mitraísmo. Este é o aspecto persa do culto. Aqui está o braço oculto, estes são os bispos que perambulam, eles controlam o ocultismo no mundo, os segredos mais profundos do oculto, todas as coisas para todos os homens. Ali o Papa recebe o tilak, ele recebe o bindi, a marca vermelha na fronte, que é o sinal de Siva, e Siva é Lúcifer. E aqui ele beija o Corão, todas as coisas para todos os homens. A Bíblia diz em Apocalipse 17:2, com quem os reis da terra cometerão fornicação. E aqui estão todos eles, da queda, na frente do Papa. Nós olhamos para os reis da terra que criaram pânico neste planeta. E eles estão
E eles têm negócios com o papado. Vejamos Gorbachev com o papado, aqui há ditadores com o papado, tudo faz parte do mesmo pacote. Por que eles sempre usam preto quando eles visitam o Papa? Porque eles têm que refletir os dois lados da história maçônica, o conhecimento do bem e do mal. A rainha dos Bilderbergers, o príncipe Philip. Nós temos muita coisa interessante a dizer sobre ele. O príncipe Charles usando preto e o Papa usando branco. E aqui nós temos os equivalentes no mundo islâmico. Gravata preta, pelo menos. Estão vestindo também meias pretas. Aqui está a Margaret Thatcher, ali está Carter, os japoneses, a família Bush e a família Blair. Será que os reis deste mundo trabalham com este sistema, sim ou não? Há outro sistema na Terra que se qualifica como este sistema? Inácio de Loyola, juntos. Se você está pensando em votar, veja esses dois candidatos aqui. Há uma batalha entre este daqui e este de cá. Mas estes dois pertencem ao caveira e ossos. Então, por que nos importarmos com quem vai vencer a próxima eleição? Quem vai se importar? Apocalipse 17:6. E eu vi a mulher bêbada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Aí está. A noite de Bartolomeu, os valdenses, a guerra dos 30 anos, a guerra dos 100 anos, o derramamento de sangue, Stalin. Eles fizeram tudo o que eles quiseram com o povo de Deus. Inacreditável. Eles os matavam de um lado para o outro. A Inquisição, São Tomás de Aquino disse, os hereges condenados deveriam ser mortos, como quaisquer outros criminosos. A Igreja Católica respeita a consciência e a liberdade. Não obstante, quando confrontada pela heresia, ela faz uso da força, a punição corporal, a tortura. Ela acendeu na Itália as fogueiras da Inquisição. Este é o único sistema que se qualifica. Nós já falamos do juramento jesuíta. Eu não vou ler aquele juramento de novo. As terríveis torturas dos hereges, aqueles que querem acreditar e praticar o que eles creem e que tomam a decisão por si mesmos, decidindo por si mesmos em quem acreditar. O Apocalipse 17 nos dá mais informação. Apocalipse 17:7. E o anjo me disse, por que tu te maravilhas? Eu te contarei o mistério da mulher e da besta que a carrega, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então vamos discutir isso um pouco mais. A besta que tu viste era e não é, e subirá. O Cordeiro de Deus era uma vez, e então ele não era mais, e então ele voltará de novo. Não é verdade? É a contrafação de Cristo. Esse sistema se coloca no lugar de Jesus Cristo. Então, esse poder político, esta besta que tu viste, que era e não é, e subirá do abismo sem fim, e irá para a perdição, e aqueles que moram sobre a terra se maravilharão, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, quando eles contemplam a besta, que é e não é, e contudo é. Essa é uma declaração interessante. Há muita especulação sobre ela. Vamos tentar compreender alguma coisa sobre ela. Eu não quero ser dogmático, mas vamos tentar compreender. O contexto de não é. Em 1798, a besta recebeu uma ferida mortal. Não está certo? De modo que a besta era, uma vez, ela governava a Idade Média, e então, de repente, ela não é mais. Ela morreu. Ela parecia ter recebido uma ferida mortal e então ela voltará mais uma vez, não é verdade? Agora vamos dar uma olhada no contexto de não é. Em 1798, ela recebeu uma ferida mortal. Mas o que ela fez em segredo, clandestinamente, enquanto ela estava supostamente morta? Bem, em 1854, o dogma da Imaculada Conceição. Em 1870, o da infalibilidade. Em 1929, o Papa se coroou soberano do mundo. Em 1951, a Assunção de Maria. Atualmente, Maria é advogada, mediatriz e corredentora. Ela totalmente substitui a Jesus Cristo. Que sistema se desenvolveu naquela época? Apocalipse 17:9 diz, e aqui está a inteligência daqueles que têm sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas.
do grego horos, montanha, sobre as quais a mulher se senta. Agora, além do fato de que Roma é construída sobre 7 colinas, e esse é um ponto interessante, há ainda outras questões aqui. O número 7 é também parte daqueles reinos, lembram-se? E há 7 reis, de modo que agora nós temos um rei e um reino que se aproximam. 5 são caídos, e um é, e o outro ainda não é. Mas quando ele vier, ele deve continuar por um curto período. E a besta que era e não é, deve ser o 8º, e pertence ao 7, e vai para a perdição. Aí está um quebra-cabeça para aqueles que gostam de enigmas. Vamos dar uma olhada nas cabeças ou montanhas. Na Bíblia, elas simbolizam impérios, e não reis individuais. E eu devolverei à Babilônia e aos habitantes da Caldeia todo o mal que eles fizeram em Sião. À tua vista, diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, ó montanha destruidora, diz o Senhor, que destróis toda a terra. E eu estenderei a minha mão contra ti, e eu te rolarei das rochas, e eu farei de ti uma montanha queimada. Esta é a referência à Babilônia, que atacaria o povo de Deus. Uma montanha é um reino. Então vamos tentar identificar as 7 cabeças. Eu não quero ser dogmático. Eu não creio que isso é uma questão de salvação, se você entende bem isso ou não. As questões de salvação se referem a seu relacionamento com Jesus Cristo e a nada mais. Então, quer você saiba exatamente quem são elas, isso não importa de fato. Mas Deus nos dá essa informação. Vamos observar, é interessante. Interpretação 1. Se nós observarmos a partir da perspectiva de João, as 7 cabeças representam o principal poder perseguidor do povo de Deus através dos séculos. Esta é uma interpretação. 5 caíram. Eles dizem Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. 5 são caídas. Uma ainda é. Bem, olhando da perspectiva de João, isso seria Roma. E o outro ainda não veio. Este é o papado. Esta é uma interpretação que é bastante popular. E muitas pessoas aderem a ela, e eu não tenho problema se alguém quer aderir a ela, porque nós terminamos com este poder final, que obviamente é aquele que causa todos os problemas. O único problema que eu tenho com esta interpretação é que poderes você deixa fora aqui. Porque o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, são aqueles que são mencionados. E você está começando com a época de João. Então, esta é uma dedução que você faz para desvendar esta profecia. Mas quais são aqueles que ficam de fora? Por exemplo, se você vai para Ezequiel 16, 26 e você olha todos os inimigos de Deus, você tem os egípcios, você tem os filisteus, você tem os assírios, os caldeus. Então, na interpretação, os filisteus, por exemplo, são deixados de fora. E se eu não quisesse deixá-los de fora? Então, os meus números estariam errados, certo? Então, pessoalmente, eu não tenho problemas com a estrutura principal. Mas os detalhes não me satisfazem. A identificação das 7 cabeças, na interpretação 2, usando Daniel agora como pano de fundo, que parece ser lógico, porque o livro de Apocalipse usa o simbolismo no livro de Daniel para transferi-lo para esta situação que é descrita em Apocalipse. Então, usando Daniel como pano de fundo, nós começamos com Babilônia e nós contamos do tempo dos eventos representados em Apocalipse 17. Então, de novo, você tem que tomar uma decisão. Onde você começa com os eventos lá no Apocalipse 17? 5 são caídos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o papado. Um é o papado ferido. Agora você está começando com o tempo de Apocalipse 17, que diz que um é, então este é o tempo. Então, nós temos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, papado. Um é, isto é, o papado ferido. Agora, o que está para vir é a confederação final sob a liderança do papado, porque a sua ferida mortal sarará e todo mundo o seguirá. Então, eu acho que essa é uma boa interpretação. Eu não tenho nenhum problema com ela. Eu só tenho uma pequena pergunta.
E os poderes mencionados no livro de Apocalipse? Como é que você os encaixa aí? Então você tem que deixar de fora algumas das outras bestas. A besta de 2 chifres e tudo que se refere a ela. Então, o que nós devemos fazer para incorporá-las? E o anjo me disse, portanto, por que te maravilhas? Eu te contarei os mistérios da mulher e da besta que a carrega, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que tu viste era e não é, e subirá. De onde ela subirá? Do abismo sem fim. Ah, agora, que outra besta subiu do abismo sem fim? Aquela que está em Apocalipse capítulo 11, lembram-se disso? Aquela que começa fazendo guerra contra a palavra de Deus, toda a filosofia da Revolução Francesa, tudo aquilo. Vai à perdição, e aqueles que habitam sobre a terra se maravilharão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Quando eles contemplam que a besta que era, e não é, e ainda é, 7 reis, 5 são caídos. E então você tem esta pequena informação aqui. E o outro ainda não veio. E então ele vem. E deve continuar por um período curto de tempo. E a besta que era e não é, ela é a 8ª e é do 7 e irá para a perdição. Ah, um pouco mais de detalhes. Então a 8ª vai para a perdição. Mas, de fato, a 8ª é parte da 7ª. Vamos tentar encaixar tudo isso junto. Interpretação número 3, usando Daniel como pano de fundo. Vamos começar com Babilônia e vamos contar desde o tempo dos eventos representados em Apocalipse 17. Então, é muito parecida com a anterior. Assim, 5 são caídos: Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e o Papado. Esse foi o poder religioso político que governou a Idade Média. Aí você começa então com os eventos representados em Apocalipse 17. Um é aparentemente o papado ferido. Ele não é, mas ainda é. Que parecia que recebeu uma ferida mortal. Vocês se lembram disso? E nós vimos que de fato ele cresceu e que aquelas organizações jesuítas construíram todo um império mundial naquela época, o comunismo, todas essas coisas se desenvolveram, e este é o contexto do não é. Então, aparentemente, o papado ferido não é, mas é. Os poderes políticos religiosos, administrados pelas sociedades secretas do Papa, que se levantaram do abismo sem fim em Apocalipse 11. Foi isso que aconteceu durante a fase do ainda não. Ainda não veio a imagem da besta. Essa confederação político-religiosa que era comandada pela besta que tinha forma de cordeiro. O 8º pertence ao 7. Isso seria a nova ordem mundial. Uma confederação mundial final sob as ordens do Papa. Agora, essa interpretação não é muito diferente da anterior. E quer você goste dessa interpretação ou da anterior, não importa para mim. Pessoalmente eu gosto dessa daqui, mas eu não estou preso a ela. Eu acho que realmente não se importa, desde que no final você chegue ao papado, porque ele se levanta então e ele vai para a perdição. E esta última interpretação para mim inclui todas as imagens que nós temos no livro de Apocalipse. E é isso que eu acho que ela significa. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Então nós temos aqui o contexto do e nós estamos falando do contexto que não é. E há 10 que ainda não receberam o reino. Isso é futuro. Então o que é que esse número 10 representa? Mas recebem o poder como reis por 1 hora com a besta. Deve haver, então, alguma confederação? Talvez 10 signifique, então, um número completo. Todos os reinos do mundo dando seu poder à besta. Ou talvez signifique outra coisa. Estes estão todos concordes e darão o seu poder e força para a besta. E estes farão guerra com o Cordeiro. Este é o poder perseguidor do fim. E o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e aqueles que estão com eles se chamam escolhidos e fiéis. Aqui nós temos a batalha final que ocorrerá.
No dia 17 de setembro de 1973, o Clube de Roma publicou um relatório especial altamente confidencial chamado de Modelo Regionalizado e Adaptativo do Sistema Mundial Global. Coisa fascinante, que foi enviado então às elites para ser implementado. Este documento revela que o clube dividiu o mundo em 10 regiões políticas e econômicas, que são chamadas de reinos. Uma designação que dá até calafrios, bate muito bem com o livro de Apocalipse, capítulos 13, 1 a 2. Em 1974, os autores do relatório publicaram suas descobertas em um livro, A Humanidade no Vértice da Mudança. Contudo, neste livro, que foi escrito para o grande público, eles deixaram de colocar a palavra reino. E isso vem de uma fonte muito boa. O livro Rota para a Ocupação Global, páginas 193 e 195, de 1992. Então, o mundo está sendo dividido em 10 regiões. Vocês sabiam que ainda há certas monarquias, certas famílias reais no mundo? Esse é um assunto interessante do qual nós vamos falar nas próximas palestras. E ele me disse, as águas que tu viste, onde se senta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que tu viste sobre a besta, este odiarão a prostituta e a deixarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão com fogo. Então, primeiramente, nós temos os reinos do mundo dando seu poder para a besta, para esse sistema religioso. E então, esse sistema religioso sai e faz guerra contra o povo de Deus. O que acontece a seguir? Alguém tem uma ideia? Deus coloca uma sebe ao redor do seu povo. Ele os protege. Ele os segura na palma da mão, como ele fez no Egito. Mas eles legislam contra eles. Eles não podem comprar, não podem vender, não podem fazer nada. Mas o teu pão e a tua água serão certos. 1000 hão de cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Todas as promessas de Deus se aplicam. Eventualmente, eles tentam, em sua ira, exterminar este grupo que se apega às doutrinas contrárias às doutrinas do mundo. E Deus, então, envia as pragas. E há muito sofrimento na terra. Mas o povo de Deus está protegido. Eventualmente, essas nações percebem que elas foram o quê? Enganadas. E elas se voltam com ódio amargo e agridem e destroem aqueles que tentaram destruir o povo de Deus. É isso que está escrito, é isso que significa. É fascinante. Agora notem, é muito interessante. Eles a queimam com fogo. Qual era a punição no Velho Testamento para uma prostituta que era pega em adultério? Ela era apedrejada até a morte. Mas esta aqui é queimada com fogo. Esta era a punição para a filha de um sacerdote que era pega em prostituição. Sim, ela era queimada. Isso não é interessante? Vejam as analogias. Puxa vida, a Bíblia é um livro fascinante. Alguns podem dizer que foram os homens que escreveram este livro. E eu lhes digo que se isso é verdade, eu vou comer o meu computador. Pois Deus colocou em seu coração a vontade permissiva de Deus, porque esses reis estão perdidos para cumprir a sua vontade, para concordar e para dar o seu reino à besta, até que a palavra de Deus seja cumprida. E a mulher que tu viste é aquela grande cidade que reina sobre os reis da terra. Esta grande Babilônia é controlada pela prostituta de Babilônia. Aproxima-te, e eu te mostrarei o juízo da grande meretriz que se senta sobre muitas águas, com quem os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação.
Apocalipse 17, 1 e 2. Aí está o final do assunto. Então, minha pergunta para você hoje à noite é: você tem medo deste sistema a ponto de obedecê-lo? Ou você se apega a Deus? Qual é a sua escolha? Por que ser tão estúpido a ponto de seguir esse sistema, se é isso que vai acontecer com ele? Nós seríamos estúpidos se não seguíssemos a Deus. Além disso, Deus tem um caráter misericordioso que nunca força ninguém. Ele apenas apela a nós. Deus é cheio de amor e misericórdia. Ele é gentil. Por que eu seria tão estúpido a ponto de seguir este sistema? Jeremias 50, 24 diz: Eu estabeleci um laço para ti, e tu também foste pega, ó Babilônia, e tu não estavas ciente, tu foste encontrada, tu foste pega, porque tu tens combatido contra o Senhor. Essa era a tipologia. O Senhor abriu a sua armadura, o Senhor tomou as suas armas de indignação, pois esta é a obra do Senhor Deus dos exércitos na terra dos caldeus. Vinde contra ela, desde o termo mais distante. Abri seus armazéns, derrubai-a como monturo, destruí-a completamente, que nada seja deixado. Matai os seus touros, que eles desçam até a casa da matança. Ai deles, pois o seu dia é chegado, a hora da sua visitação. Deus há de acabar com aquele sistema. A voz daqueles que fogem e escapam da terra de Babilônia para declarar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Invocai os arqueiros contra a Babilônia. Todos aqueles que usam o arco, acampai ao redor dela, que ninguém escape. Ninguém vai escapar. Esta é a tipologia. O final será o antítipo. Recompensai-a de acordo com a sua obra. Os milhões que morreram como consequência de suas ações. Fazei a ela o que ela fez a outros, pois ela foi orgulhosa contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, os seus jovens cairão nas ruas, e os seus guerreiros serão eliminados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu estou contra ti, tu que és a mais orgulhosa, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque o teu dia é chegado, a hora em que eu te visitarei. Jeremias 50, 28. Este sistema vai acabar. E os mais orgulhosos tropeçarão e cairão, e ninguém há para levantá-los. E eu acenderei um fogo em suas cidades, e eu devorarei tudo ao seu redor. Isso é impressionante. O seu Redentor é forte. De Judá, os filhos de Judá foram oprimidos. Os filhos de Deus serão oprimidos no final dos tempos. E todos aqueles que os aprisionaram e os prenderam, e se recusaram a deixá-los ir, mas o seu Redentor é forte. Ele é mais forte do que eles. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele há de vindicar a sua causa, para que ele possa dar descanso à terra e extirpar os habitantes de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os habitantes de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios, e a sua sabedoria não há de ajudá-los. Isaías 26 diz: Vem, meu povo, entra em tuas câmaras e fecha as tuas portas por trás de ti. Esconde-te como se fosse por um pequeno momento, até que a indignação passe. O Senhor vai punir Babilônia, mas vai cuidar do povo de Deus. Pois eis que o Senhor vem do seu lugar para punir os habitantes da terra por sua iniquidade. A terra há de revelar o seu sangue, e não há mais de cobrir os seus mortos. Haverá uma ressurreição, de acordo com Isaías 26, 20 e 11. Naquele dia, o Senhor, com uma grande e ferina espada, punirá Leviatã, aquela serpente torta, e ele matará o dragão que está no mar. Isaías 27, 1. Essa é a história bíblica, a história mais impressionante que já foi revelada na história do mundo. E Apocalipse 19, 1 diz: E depois dessas coisas eu ouvi uma grande voz de muita gente no céu, dizendo: Aleluia! Salvação e glória, e honra e poder ao Senhor nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua fornicação. E ele vingou o sangue dos seus servos pela mão dela. Isso não é fascinante?
Apocalipse 19:19 diz: vamos ver o que acontece com ela. Eu vi a besta e os reis da terra e seus inimigos juntos para travar guerra contra ele, que se senta sobre o cavalo, e contra o seu exército. E a besta, o catolicismo, ela foi tomada, e com ela o falso profeta. Triste. Quem é esse? Bem, vamos ter que esperar outro episódio, que realizava milagres diante dela. Bem, eu posso lhe dizer quem era esse. Quem é que realizava milagres diante dela? Era o mundo protestante, era os Estados Unidos. O fogo desceu e os milagres foram realizados, e o sistema religioso, a imagem da besta, reforçou as doutrinas papais. Nós já falamos sobre isso, e nós vamos continuar a falar. E ele enganou aqueles que receberam a marca da besta e aqueles que adoravam a sua imagem. E ambos são lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Mas há uma coisa que está faltando aqui, é o dragão. Deus lida com ele mais tarde. E o remanescente foi morto com a espada daquele que se sentava sobre o cavalo, a espada que saía da sua boca, e todas as aves se fartaram com a sua carne. Não se metam com Deus, ou vocês vão acabar aqui. Apocalipse 19:6 diz: e eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, como voz de muitas águas, e como voz de grandes trovões, dizendo: aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina. É aí que termina tudo. E nós nada temos a temer, nada. Na próxima palestra, nós vamos olhar a nova ordem mundial e vamos estudar alguns acontecimentos que estão ocorrendo no mundo hoje. É coisa assustadora, mas ainda assim, quando vocês virem estas coisas acontecendo, ergam os seus olhos, pois vocês sabem que a redenção se aproxima. Confiem no Senhor Jesus e não tenham medo de nada. Obrigado.